amigo internauta, está começando mais um Super FC pelo Mundo, o programa no qual você vê todas as notícias do futebol nos 4 cantos do mundo. Hoje sem a presença do Fernando Almeida, que está de folga, curtindo aquela piscininha, um videogame Pescara-Napoli, Pescara-Roma, aliás, que é o time favorito dele. E eu estou no lugar dele, Daniel Rotti, sempre ao lado do nosso querido mito, o homem, a lenda, Gabriel Pazini. E aí, Gabriel, saudade do Fernando? Nenhuma, muito obrigado, Fernando. Tudo bom, amigo internauta? Bom, vamos falar tudo sobre a semana que passou no futebol internacional, começando pela UEFA Champions League, que teve os seus primeiros quadrifinalistas definidos, as 4 primeiras equipes nas quartas de final da competição. Vamos então conferir os resultados dessa semana. Na terça-feira, o Real Madrid venceu o meu Manchester United por 2-1 fora de casa, se classificou para a próxima fase. No mesmo dia, o Borussia Dortmund passou fácil pelo Shakhtar por 3-0. Já na quarta-feira, o Paris Saint-Germain empatou em 1-1 com o Valência em Paris e a Juventus venceu o Celtic por 2-0, jogando lá em Turim. Bom, vamos então conferir o que o Pazini tem a dizer sobre cada um desses jogos. Vamos começar pelo jogão da rodada, Real Madrid e Manchester United, essa vitória e a classificação do Real, Pazini. O 10º jogo do Ryan Giggs não foi muito feliz, né? E também a equipe do Real Madrid impôs fim a uma invencibilidade de 18 jogos da equipe do Manchester United com uma vitória merecida. Primeiro tempo um pouco igual, ali no segundo tempo o Manchester United começou melhor e abriu o marcador. Veio a expulsão do Nani, expulsão muito contestada, na minha opinião exagerado, cartão vermelho, e aí a equipe do Real Madrid partiu para a pressão, conseguiu a virada, inclusive com um golaço do Modric e outro do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, artilheiro da Champions League, com 8 gols em 8 partidas, marcando contra o seu ex-clube, não comemorando em respeito à história que tem na equipe do Manchester United. Foi uma vitória merecida do Real Madrid, que avança às quartas de final, e interessante, né? Aquela crise que a equipe do Real Madrid tinha acabou, né? A equipe vence 2 vezes consecutivas o Barcelona, além disso também vai à final da Copa do Rei, agora nas quartas de final da UEFA Champions League, é uma crise superada, o Mourinho com moral, coisa que não vinha acontecendo na temporada, e do outro lado interessante, né? A equipe do Manchester United que vinha muito bem, perdendo, sendo que no jogo de ida quem errou foi o Mourinho, nesse jogo da volta o Alex Ferguson, né? Não colocou ali o Kagawa, o Rooney, que voltaram muito bem no fim de semana como titulares, preferiu o Nani, que pouco atuava, e o Welbeck, decisão bem interessante, né, do Alex Ferguson, bem peculiar. E aí a equipe do Manchester United não fez um grande jogo, acabou sendo eliminada pelo Real Madrid, merecidamente. Uma outra equipe que saiu do grupo D, o mesmo grupo do Real Madrid, é o Borussia Dortmund, que passeou, dá pra falar isso em cima do Shakhtar, fazendo? Dá pra falar, vitória fácil do Borussia Dortmund, poderia até ter sido mais, 3-0 para cima da equipe do Shakhtar Donetsk, o Borussia Dortmund que aparece como um dos favoritos nessa UEFA Champions League. Joga um futebol muito envolvente, muito bonito, muito técnico, tem uma grande equipe, o principal. O foco é todo na Champions League, Bundesliga e Copa da Alemanha, não tem mais o que fazer o Borussia Dortmund, já foi eliminado da Copa da Alemanha, o campeonato alemão 17 pontos atrás do Bayern de Munique, esquece o Shakhtar que sentiu falta do William, brasileiro que foi pro Anse. Já nos jogos de quarta-feira, vamos falar sobre o PSG, que um empate sofrido com o Valência dentro de casa, mas passou de fase, né? Passou de fase, PSG consegue já a sua segunda melhor campanha na história da UEFA Champions League, 94-95, chegou até as semifinais quando foi eliminado pelo Milan. Já consegue aí sua segunda melhor campanha e mereceu a classificação contra o Valência, foi melhor no conjunto, sentiu um pouco a falta do Ibra e do Marco Verratti nessa partida, um jogo que foi bem sonolento, dos mais chatos aí da Champions League nessa rodada. Complicado. Agora, um jogo que não foi chato foi a vitória da Juventus sobre o Celtic, né? Interessante o duelo. E o Pirlo, mais uma vez, sendo decisivo. Né? Decisivo, deu um belo passe para o primeiro gol da equipe da Juventus. A Juventus atropelou o Celtic, mereceu a vitória no placar agregado, que foi de 5-0, era já esperado. A Juventus tinha um time muito mais forte do que a equipe do Celtic. Avança também bem credenciada, tem um dos melhores times da Europa, um baita meio de campo. A Juventus chega muito forte. E o Celtic foi até onde deu, fez uma belíssima campanha nessa UEFA Champions League, voltando depois de 5 anos à fase final e fazendo uma campanha muito interessante, inclusive vencendo o Barcelona. A torcida do Celtic tem que se orgulhar bastante da campanha do time. Bom, e agora na próxima semana, outros 4 jogos vão decidir as outras equipes que vão passar para as quartas de final. Bota na tela, por favor, Fausto, começando com o jogo o duelo entre Bayern de Munique e Arsenal, lá na Alemanha. O Málaga recebe o Porto, o Schalke 04
recebe o Galatasaray, que vai ter o Drogba, né? Já está liberado. E para fechar essa fase, o jogaço, ninguém menos, ninguém mais do que Barcelona e Milan. Imprevisível, né, Pazinho? Imprevisível, né? Grandes confrontos que teremos aí na semana que vem. Grande destaque, claro, é essa recuperação ou não que pode vir do Barcelona contra a equipe do Milan, duelo que a gente vai falar bastante ainda na segunda-feira. Bom, agora saindo da Champions League e indo para a Liga Europa, que nessa semana teve os primeiros jogos das oitavas de final. Vamos conferir agora os resultados na tela, Fausto. Vamos lá, você me ajuda, Pazini. Na Rússia, o Anzi empatou sem gols com o Newcastle. Um jogo um tanto decepcionante, o Newcastle com uma boa equipe decide em casa, tem tudo para levar a vaga. Vitória Pilsen perdendo em casa por 1-0 para o Fenerbahçe. Fenerbahçe tem mais time, conseguiu uma boa vitória, mas tem um detalhe, no jogo de volta joga sem torcida por conta da punição da UEFA. Lazio 2, Stuttgart 0 na Alemanha. A equipe da Lazio tem tudo para levar essa vaga, também joga sem torcida, também foi punido pela UEFA no jogo de volta, mas fez 2-0 fora de casa, tem um time melhor do que o Stuttgart, que de novo, Harnik e Raginal no banco não dá, Bruno Labbadia errando mais uma vez. Agora eu quero ver, Pazini, Steaua Bucareste 1, Chelsea 0. A equipe do Chelsea foi quase com força total, mas decepcionou bastante na Romênia, acabou sendo derrotada. Decide em casa, tem tudo para reverter, mas o Steaua fez um jogo bem interessante, inclusive dominou a equipe do Chelsea. Levante 0, Rubin Kazan 0 na Espanha. Esse que foi um dos jogos mais chatos da semana. Péssimo jogo, a equipe do Rubin Kazan tem mais time do que o Levante, decide em casa na Rússia, jogo complicado, tem tudo para levar. O Basel, a camisa mais bonita do futebol europeu, 2-0 em cima do Zenit. Camisa muito bonita mesmo da equipe do Basel, conseguindo vencer o Zenit. Surpreendente a temporada do Basel, porque perdeu o Shaqiri e o Xhaka, que eram jogadores importantes na equipe, mesmo assim tá bem aí na Liga Europa. Essa aí eu vou querer manter meu emprego, vou deixar para você comentar. Tottenham 3-0 na Inter de Milão. Equipe do Tottenham, Leandro Cabido muito feliz com a vitória do seu Tottenham, nosso chefe. Tottenham mais uma vez com o Gareth Bale jogando muito bem, marcando gol, dando assistência, vive uma fase sensacional. A Inter com um caminhão de desfalques acabou sofrendo contra a equipe do Tottenham. Tem tudo para levar a vaga o Tottenham, decide na Itália, mas tem uma vantagem de 3 gols. E para fechar, o Benfica 1-0 em cima do Bordeaux. A equipe do Benfica muito boa tecnicamente, conseguindo uma boa vitória por 1-0. O confronto está em aberto, mas o Benfica é mais time do que o Bordeaux, tem chances grandes aí de classificar. Pulamos para a Copa Libertadores da América em uma semana ruim para as equipes brasileiras, apenas 2 vitórias de Atlético e Grêmio. Vamos então conferir os resultados. O Newell's perdeu em casa por 2-1 para a Universidade de Chile, Pazini. Primeira vitória de um time chileno sobre o Newell's na Libertadores. O time argentino em outros 8 jogos contra equipes chilenas na Libertadores estava invicto. A equipe da Universidade do Chile finalmente voltou a fazer um bom jogo, mereceu a vitória por 2-1. Tijuana 1, Corinthians, o atual campeão, nada. A equipe do Tijuana impôs fim à sequência de 16 jogos invicta do Corinthians, impediu o time corintiano de conseguir igualar o recorde do Aliança Lima nos anos 60 de 17 jogos invicto. Boa vitória do Tijuana, com segundo tempo muito bom do Martínez, o Neymar equatoriano, que já jogou no Cruzeiro nas categorias de base e também na Caldense. Boca Juniors 0, Nacional do Uruguai 1. A equipe do Boca foi até melhor nas bolas paradas, o Riquelme com uma atuação decepcionante, mas bem nas bolas paradas, mas o Nacional, mesmo sem Recobo e Locabreu, conseguiu uma vitória copeira, lidera o grupo, tem tudo para avançar. E aí o Grêmio metendo 4-1 no Caracas. Venceu fácil o Grêmio, time jogando muito bem, é uma das equipes que aparecem aí muito fortes na Libertadores. Aí uma derrota dolorosa para o Palmeiras aos 48, 1-0 para o Tigre, fora de casa. O time do Palmeiras não fez uma grande partida, num jogo muito fraco tecnicamente. Teria tudo para vencer, perdeu muitos gols no final do jogo, o principal deles com o Kleber, e aí no último lance da partida, o castigo, o Tigre foi lá e fez o gol da vitória. Fluminense 1, o Huachipato 1 no Engenhão. O Fluminense jogou bem, foi melhor do que a equipe do Huachipato, mas não colocou a bola para dentro. O Huachipato é uma das poucas chances que teve, conseguiu, empatou o jogo em 1-1 com o Flu. São Paulo 1, Arsenal 1, mais um brasileiro tropeçando. Um jogo bem parecido com o do Fluminense. São Paulo foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, mas acabou ficando só no empate com a equipe do Arsenal, que fez um bom jogo, melhor da equipe na Libertadores. E para fechar essa vitória muito boa do Atlético, 2-1 em cima do The Strongest. Vitória que nossos companheiros falaram bastante já no Esporte.com, o Guilherme Guimarães e o Leandro Cabido. Bom, e pior que essa semana ruim para os times brasileiros dentro de campo na Libertadores foi a decisão da Conmebol de cancelar aquela suspensão da torcida do Corinthians de acompanhar os jogos de seu time no estádio. Pazini, o que dá para falar dessa decisão lamentável da Conmebol? Lamentável mesmo, né? A Conmebol
mais uma vez preferindo encher os cofres a punir de forma devida aos clubes, né? Nessa punição aí do Corinthians, entram 200 mil dólares para os cofres da Conmebol e o Corinthians fica aí 18 meses sem jogar com torcida fora, o que sinceramente não faz muita diferença. Do lado, e outra situação também, né? Além desse caso lamentável aí, o cara vai lá, tira a vida de uma pessoa, ganha bolsa na universidade integral, né? Em relação ao Vélez e ao Peñarol, a mesma coisa, né? A mesma coisa acontecendo, briga feia lá no Estádio Centenário, e aí o Vélez, que tinha a torcida visitante, é punido com um jogo sem torcida, e o Peñarol, que era a torcida mandante, paga 14 mil reais, ou seja, em duas partidas que tinha como a Conmebol punir os responsáveis de forma exemplar, a Conmebol enche os cofres da entidade com 214 mil dólares. É lamentável essas atitudes que a entidade maior do futebol sul-americano toma, uma verdadeira várzea. Enquanto isso, os responsáveis ficam aí soltos quando deveriam estar sendo banidos do futebol, punidos, presos e sem poder acompanhar os seus times. Não dá para esperar uma coisa diferente de uma entidade várzea, como o Pazini falou. Saímos do hemisfério sul e vamos para o hemisfério norte, ver os jogos da CONCACAF, da Copa dos Campeões da CONCACAF, coisas de Gabriel Pazini. Lembrando que essa competição vale uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA no fim do ano, lá no Marrocos. Vamos aos jogos, coloca na tela pra gente, Fausto. Começando pelo Houston Dynamo, que venceu o Santos Laguna por 1-0, Pazini. Duelo entre o vice-campeão da Major League Soccer contra o vice da CONCACAF Champions League, jogo equilibrado, clássico México e Estados Unidos. O Xelaju, da Guatemala, perdeu em casa para o Monterrey 3-1. Atual bicampeão da CONCACAF Champions League, 2 participações seguidas no Mundial Interclubes, o Monterrey venceu fácil, é um dos favoritos ao título. Tigres também do México, 1-0 no Seattle Sounders. Outro clássico México e Estados Unidos, jogo muito equilibrado. E para fechar, o Herediano da Costa Rica empatou 100 gols com o Los Angeles Galaxy. Jogo aí que o Los Angeles Galaxy vacilou, mas tem tudo para definir no jogo da volta, é um grande favorito ao lado da equipe do Monterrey. Bom, e agora é aquele momento mais aguardado por todo mundo aí em casa, as inenarráveis, as inexplicáveis curiosidades do Pazini. Vamos começar pela Holanda, com a palavra o relator. Maravilha, falando primeiramente aí da Copa da Holanda, tivemos as semifinais essa semana, coloca na tela por favor, Faustão. Nas semifinais da gloriosa Copa da Holanda, o Zwolle foi derrotado pelo PSV, que é o atual líder da Eredivisie, por 3-0, com hat-trick do Locadia, que é reserva. O PSV poupou muitos jogadores nesse jogo, e o Ajax, atual bicampeão do campeonato holandês, foi derrotado por 3-0 pelo AZ Alkmaar com 2 gols do Outdoor, que foi vítima de racismo na fase anterior da competição, atacante dos Estados Unidos. A final entre PSV e AZ será no dia 9 de maio. Detalhe que o AZ Alkmaar não vence a Copa da Holanda desde 1982. A equipe do PSV com 9 títulos é o terceiro maior campeão. O maior campeão é o Ajax, que foi eliminado, tem 18 títulos. Nos mantendo no futebol holandês, vamos agora à pergunta do internauta, que vem daqui mesmo de Belo Horizonte, do Gustavo. O Fausto vai colocar na tela pra gente. O Gustavo diz: é sério que o Ajax e o ADO Den Haag fazem um clássico? Eu não sabia disso. Quem você acha que leva o campeonato holandês, Pazini? Dá para o meu Ajax ser tricampeão? Dá a palavra, Pazini. Dá sim, a equipe do Ajax tem, na minha opinião, o melhor time da Holanda, o atual bicampeão do campeonato holandês, e tem tudo para levar esse título. Quanto a Ajax e ADO Den Haag, por mais incrível que pareça, é um clássico sim, são times de cidades próximas, e isso é muito comum na Europa, os times não são da mesma cidade, mas cidades próximas e fazem clássicos. O detalhe é que esse clássico é muito famoso por conta das torcidas. No ano de 2005, a torcida do Ajax invadiu o pub, né, o bar dos torcedores do AZ Alkmaar, do ADO Den Haag, perdão, e acabaram incendiando o bar dos torcedores. No ano seguinte, um ano depois, os torcedores do ADO Den Haag viajaram 70 quilômetros, foram até a cidade de Amsterdã só para atacar fogo, incendiar o pub dos torcedores do Ajax. E desde então a rivalidade cresceu muito entre essas duas torcidas. É um clássico no futebol, nos times e também entre as torcidas que se odeiam lá na Holanda. Um clássico que veio de fora para dentro dos gramados, né? Bom, saindo da Holanda e indo agora para a Turquia, Pazini, o que está acontecendo na Turquia? Rodada de clássico lá no futebol turco. Na tela para a gente, por favor, Fausto. O Eskişehirspor, que nome maravilhoso, ficou no 0-0 com o Galatasaray, que lidera o campeonato com 7 jogos de invencibilidade. Besiktas chegou ao 5º jogo invicto, bateu o Fenerbahçe por 3-2, fim de uma invencibilidade de 3 jogos do Fenerbahçe. Besiktas é o atual vice-líder
do campeonato holandês, o Fenerbahçe, que é a terceira posição, não faz um grande campeonato, enquanto o Galatasaray segue muito bem, obrigado na liderança do campeonato, tem a equipe mais forte da Turquia atualmente, lembrando que os três são rivais da cidade de Istambul, a capital da Turquia, cidade meio europeia, meio asiática. Como eu sou um pouquinho traíra só, repete de novo o nome desse time da Turquia, por favor. É o Eskişehirspor. Sei. Fazia, treinou isso muito ali na redação. Muitas vezes. Bom, então terminamos aqui mais uma edição do Super FC pelo Mundo. Lembrando que você sempre pode mandar suas perguntas pelo nosso Twitter, o @SuperFC. E não perca que na próxima semana mais um programa com tudo o que aconteceu pelos 4 cantos do planeta. Nesse fim de semana que vai ter jogos emocionantes pelos campeonatos nacionais na Europa, principalmente. Fazini, prazer inenarrável, tô usando muito essa palavra hoje, inenarrável substituir o Fernando aqui. Na semana que vem ele está de volta. Um abraço, deixe seu abraço para o internauta. Um abraço, Daniel, muito bom a sua companhia. O Fernando está correndo perigo, isso que dá ficar vendo o jogo do Pescara, da Roma, adora esses times, né? Grande abraço para o amigo internauta que ficou ligado aí com a gente. Um abraço e até a próxima.